Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Amigos assinantes do canal 14 da NET, mais uma vez estamos aqui agora na nossa edição de número 61, Alto Astral no 14. Que coisa boa. Cada programa a gente bate um papo gostoso aqui com os nossos entrevistados, sempre pensando em trazer a melhor informação para você que nos acompanha pelo canal 14 da NET, para você que nos acompanha pelo YouTube, nas nossas redes sociais. É sempre um prazer vir e trazer a boa informação. E junto comigo sempre, meu amigo Guilherme Verano. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Joseval. E o pessoal que já está vendo a imagem do Daniel Marinho aqui, ele não vai falar da rubra hoje, tá bom? Ele vai falar de outra questão de saúde também, porque a rubra vive na UTI, né? Aquela questão complicada que a gente sabe. Mas o assunto especificamente não é a rubra hoje, não é isso, Joseval? Não Seja é. bem-vindo. Não é a rubra, mas é. O Anápolis eu não vou falar, nem UTI e o Anápolis aceito mais, tá bom? Vou deixar bem claro minha posição. Não é a rubra, mas é um assunto interessante que a população gosta, como também se interessa pela rubra, viu, Guilherme Verano? O Marinho, que é diretor de regulação aqui da Secretaria Municipal de Saúde, tá no nosso dia a dia aí, tentando ajudar você, cidadão anapolino, que busca o atendimento aqui pelo Sistema Único de Saúde e que não é fácil. Marinho, seja bem-vindo ao nosso Alto Astral. Bem, é um prazer estar aqui com vocês, Guilherme, Joseval, um prazer estar aqui com todos vocês. E a rubra é aquele paciente crônico, né? Que sempre nos procuram, mas que está vivo e que está ali firme. Que o paciente precisa de tratamento e que a gente ali, através da regulação, a gente vai mantendo vivo. Inclusive, eu sou conselheiro da rubra agora e nós vamos vir forte para o Campeonato Goiano. Pode ficar tranquilo. E aí, Guilherme, tem mais uma. Fala aí. Vocês falaram que esse programa é o programa 61, né? Isso. Como cruzeirense é o programa 61, 6-1, lembra muita coisa também. Então é muita coincidência. Não, e a Anapolina já vai para quantos? 71 anos, né? 7-1. 7-1. 1º de janeiro de 2019, exatamente, 7-1. Uma velha senhora. Isso. Nossa Mas paixão verdadeira. Eu tô vendo aqui, Guilherme Verano, que o Marinho gosta de estar sempre atuando em coisas complicadas, viu? É isso que eu tava imaginando, porque, rapaz, a rubra é complicada, mas a saúde consegue ser mais complicada ainda que a rubra. Ô Marinho, mas o que tá bombando na nossa cidade aí, vamos dizer assim, é essa nova reestruturação da rede municipal de saúde. E que cabe a nós, como veículos de comunicação, o canal 14 da NET, o nosso programa, que é voltado quase que no 100% para a área de saúde. A gente queria perguntar para você, essas mudanças, essa reestruturação que o nosso prefeito Roberto Naves anunciou aí. O que vai acontecer, Marinha, a partir do dia 1º de dezembro? O que já está acontecendo? Acho que vocês estão fazendo o máximo para divulgar e da melhor maneira possível, mas ainda tem cidadão e cidadã que não entendeu bem a proposta, não. Bom, primeiro é preciso esclarecer que essas mudanças que o prefeito está propondo, primeiramente, é uma escolha da própria população, né? Nenhum governante é eleito após um processo eleitoral com discurso de mudanças sem depois ter que realizar mudanças. E a saúde no Brasil, ela necessita de mudanças, né? O Sistema Único de Saúde já está completando esse mês 30 anos, né, praticamente, com a criação dele a partir da Constituição de 88, e nós precisamos, de certa forma, realizar algumas adequações e muitas mudanças daquilo que foi implementado que não deu certo e daquilo que não foi implementado que precisa ser implementado. A nossa rede de saúde, assim como a Anápolis, ela não foi planejada. Então aqui em Anápolis nós temos uma série de ruas aqui no centro da cidade que, dependendo do tamanho da caminhonete do cidadão, ela não passa. E a nossa rede de saúde, ela foi conformada sem planejamento, né? Ela é uma rede que ela é conformada na década de 60. Assim como o Sistema Único de Saúde, ele recebe a herança daquilo que o país implantou de saúde na década de 60, Anápolis não foge à regra. Então, nosso Hospital Municipal, o CAIS Progresso e outras unidades, elas são deste período e, principalmente, naquele período,
a oferta de serviços do Estado era uma oferta de serviço somente para urgência e emergência, para o modelo hospitalocêntrico e curativo. E isso trouxe consequências. O mundo passou por muitas transformações, né? O mundo era dividido entre duas grandes nações, vivíamos a Guerra Fria, isso já acabou. Nós vivíamos naquele período, um período entre um modelo democrático e um modelo ditador. Passamos por tudo isso, temos 30 anos de democracia no país. Então, todas essas mudanças ocorreram e a saúde também passou por diversas mudanças. Esse modelo hospitalocêntrico não pode ser mais, né? O mundo todo é assim, ser o modelo onde você aguarda o paciente adoecer para recebê-lo no hospital. Tanto é que na Inglaterra, que é um dos sistemas que o Brasil se inspirou, os netos da rainha nascem no serviço público, porque o serviço para gestante lá é realizado todo através do serviço público, justamente na perspectiva de prevenir partos prematuros, de todo um trabalho pré-natal preventivo para que a criança nasça saudável e para que se evite morte materna. Ou seja, todo esse modelo ele precisa ser implementado e você precisa reformar, mudar o modelo de rede de urgência e emergência que nós temos no país. Em Anápolis não é diferente. Nossa rede foi conformada não cumprindo as diretrizes e muitos princípios que o Ministério da Saúde estabelece para financiamento, para oferta de serviços. E os serviços que nós ofertamos, alguns deles, eles não possuíam resolutividade. Tanto não possuíam resolutividade que na regulação nós sofríamos muito com essa realidade e foram esses dados, essas informações que levaram as evidências para nós apresentarmos para o prefeito essas informações e ele propor essas mudanças que estão sendo apresentadas agora, que são a transformação do CAIS Progresso em UPA, porque ele é um CAIS, ele não possuía alimentação para os pacientes, local para banho dos pacientes, maca para internação e era uma unidade 24 horas que realizava internação. Isso descumpre todos os requisitos de vigilância em saúde, de vigilância sanitária. Um CAIS é uma policlínica, é para serviço ambulatorial simples, é um intermediário entre a atenção básica e a rede de urgência e emergência. E nós estávamos utilizando uma estrutura obsoleta, um prédio de 50 anos, para a realização de procedimentos de alta complexidade. Por isso, nós tentamos, que eu estou dizendo, a Prefeitura Municipal de Anápolis, ao longo dos últimos 20 anos, tentou o financiamento dos procedimentos no CAIS junto ao Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde nunca credenciou os CAIS, porque ele não cumpre nenhum desses requisitos. Então, com essas evidências, com os dados que demonstram que a rede de urgência e emergência da região Pirineus necessita de mais uma UPA, e nós temos o credenciamento de uma UPA nessa região, e que o precisava era ser montada, construída essa UPA e habilitada pelo Ministério, essa foi a primeira evidência que levou o prefeito a tomar a decisão de transformar o CAIS Progresso em uma UPA. E não se realiza, né, uma reforma e construção, porque há uma parte do CAIS que é tombado pelo patrimônio histórico, que não pode ser modificado, e há uma parte que não há construção, que será construída a parte mais moderna, naquele padrão de UPA que todo cidadão conhece, que foi construída na Vila Esperança, para que nós possamos ter, ao invés de um CAIS, uma UPA, mais uma UPA de 24 horas, para atender não só Anápolis, mas que atende a região Pirineus. Nós já atendíamos a região Pirineus no CAIS, sem pactuação, sem nenhum tipo de financiamento da região. Quer dizer, todos os pacientes que vinham de Campo Olímpico, Alexânia, Abadiânia, Goianápolis, que se internavam no CAIS, esses pacientes vinham sem regulação, o paciente chegava passando mal na porta do hospital e o médico não pode omitir socorro. Isso trazia prejuízo para o paciente, no local insalubre, no local que não trazia segurança para o paciente. Essa foi a primeira decisão que o prefeito tomou acertadamente, que agora nós podemos transformar o CAIS Progresso em UPA. A segunda decisão que foi tomada é transformar o centro pediátrico, que foi um compromisso dele de campanha, em uma UPA pediátrica que amplia o leque de serviços da unidade. Ou seja, ao invés de ter um serviço ambulatorial apenas, que esse serviço ambulatorial nós possuímos ele na rede de forma não centralizada, e as urgências e emergências seriam oferecidas de forma muito limitada. Com o perfil de UPA pediátrica, nós iremos estabelecer então um padrão de atendimento
que o cidadão já conhece da UPA, para o perfil pediátrico, onde todos os serviços pediátricos serão realizados nessa unidade, com exceção dos serviços hospitalares, que são perfis de pacientes cirúrgicos, que necessitam de leitos de UTI, de um cuidado com alta complexidade, que uma UPA, obviamente, não tem condições de oferecer. Mas ela, inclusive, vai ter ali diversos leitos que nós chamamos de sala vermelha, que é uma UTI que não realiza hemodiálise e que é para um paciente que pode aguardar o surgimento de vaga num leito hospitalar e depois passar pelos procedimentos e cirurgias necessárias que esse paciente necessita, seja na rede municipal nossa ou naqueles serviços de alta complexidade que são conformados em Goiás para Goiânia, como, por exemplo, pediatria cardiológica e oncopediatria, que o Ministério da Saúde estabeleceu a cidade de Goiânia como referência para o Estado. Né? Um terceiro serviço importante... Esse segundo serviço, a UPA infantil, vai ser onde? Pediátrica, perdão. Ali no local onde funciona o CAIS Mulher, houve uma parte que foi ali reformada e construída para ser o centro pediátrico, e o CAIS Mulher, ele deixa aquelas instalações para conformar uma outra instalação junto ao CAIS Abadia Lopes, e aquele pedaço onde funcionava ali o CAIS Mulher passa a todo aquele complexo passa a ser chamado de UPA pediátrica. Você tem parâmetros e uma conformação de um prédio que o Ministério da Saúde exige para a habilitação de uma UPA nesse perfil, e aí a necessidade de se ampliar o que foi estabelecido como centro pediátrico para que nós possamos ter uma UPA com perfil pediátrico para atender todas as urgências infantis, com a exceção das urgências neonatal que ocorrem na Santa Casa. Todas as demais das crianças a partir dos 30 dias de vida passam a ser atendidas ali, aonde nós temos hoje aquela parte do CAIS Mulher e uma outra parte que foi construída. Todo aquele complexo vai atender ali a UPA pediátrica. Então, ali no bairro Maracanã, isso, no bairro Maracanã, futuramente passa a ser a UPA pediátrica. E as instalações do CAIS Mulher vai lá para a Abadia Lopes da Fonseca. Isso, o CAIS Abadia Lopes da Fonseca passa a receber o CAIS Mulher com ampliação de serviços. Nós temos hoje a oferta apenas de 8 serviços de mamografia por dia. Naquele espaço vai ter a condição, com a ampliação da equipe e a oferta de mais de 30 mamografias por dia, e a manutenção de todos os serviços do CAIS Mulher apenas sendo transferidos para onde funciona hoje o CAIS Abadia Lopes. Daniel, curiosidade aqui em relação a números, né? Porque o cidadão sempre se preocupa com quantos atendimentos acontecem, quantos vão passar a ter, né? Em relação aqui, o CAIS Jardim Progresso, aí está aqui dividido, UPA Sul e UPA Norte, cada uma com 12 mil atendimentos por mês. O que a gente tem hoje em relação a atendimento para saber se 12 mil é bom? Primeiro que isso é parâmetro do Ministério da Saúde. Uma Seria UPA isso? No perfil 3, ela tem que realizar 12 mil atendimentos Isso seria mês, o número mínimo? O número mínimo. Ela tem Pra que atender para justificar aquela capacidade instalada e o financiamento. Tá? Então são 12 mil atendimentos mês que uma UPA necessita realizar. Além disso, né? Isso, ela vai ter que realizar 12 mil. Nós temos essa demanda hoje porque nós somos referência regional. Então nós temos um grande problema de urgência e emergência. Eu não durmo final de semana e feriado, o secretário também não, porque nós recebemos muitas ligações de secretários do entorno de Anápolis, porque quando a nossa UPA lota, automaticamente os hospitais ou as unidades inferiores, né, de capacidade instalada inferior nos municípios do entorno de Anápolis, também começam a superlotar e eles não têm para onde enviar esses pacientes. E nas cidades do entorno de Anápolis não tem a capacidade de receber esse paciente com a qualidade que a UPA recebe. Por quê? O Ministério da Saúde, quando ele estabelece parâmetros, Verano, isso não é feito da cabeça de uma pessoa. Isso tem dados e informações. Pronto, né? Não, isso tem parâmetros que são estabelecidos. Existe a portaria 1631 do Ministério da Saúde de 2015, que estabelece que a cada 300 mil habitantes você tem que ter uma UPA adulto. Então, na nossa região, que já tem mais de 510 mil habitantes, contando só o que é pactuado... Inclui a população de Anápolis e o entorno também, os pactuados e todo nós mundo. deveríamos ter 2 UPAs. Nós temos uma na região, isso não é na cidade de Anápolis, na região. Quando essa rede foi conformada, foi estabelecido que Perinópolis receberia a segunda UPA. Perinópolis nunca montou esse serviço. Nós ainda temos a necessidade desse serviço, ou seja, a nossa UPA hoje trabalha numa capacidade instalada muito maior do que a necessária.
Então, essa segunda UPA vai desafogar o serviço da UPA da Vila Esperança, principalmente de sala vermelha e de sala amarela, que vivem superlotadas, com um número sempre superior ao que estabelece o Ministério da Saúde, com média de 12 pacientes na sala vermelha e deveria receber 4. Então essa segunda UPA vai trazer mais eficiência para o serviço da UPA da Vila Esperança e vai também, porque a UPA da Vila Esperança superlota por conta dos pacientes que nós somos obrigados a receber desses 10 municípios da região Pirineus. Nós vamos ter 2 UPAs para ofertar esse serviço, financiadas pelo Ministério da Saúde, também financiadas por verbas do município de Anápolis, porque o financiamento é tripartite, também pelo Estado, e isso vai trazer maior resolutividade na UPA da Vila Esperança, vai trazer segurança no atendimento para os pacientes que são atendidos lá hoje, e nós vamos absorver esses serviços que são dos pacientes dos municípios do entorno. Os parâmetros do Ministério da Saúde são muito claros, com 2 UPAs essa região ela vai estar bem servida de pronto atendimento. Que coisa boa, né? Marinho, como é que fica o banco de leite? Nós teremos uma nova sede agora do banco de leite, onde funcionava a farmácia popular. Aqui no centro da cidade? No centro da cidade, o prédio foi todo reformado, o banco de leite nunca teve uma sede própria, ele terá uma sede própria. Nessa sede própria, além da sede própria, a equipe será ampliada. Nós teremos o serviço de odontologia, um serviço de odontologia pediátrica neonatal que nós não temos no município, tá? Um serviço de odontologia para as mulheres grávidas e para as mulheres em puerpério, quer dizer, depois que a criança nasceu, esse serviço de odontologia vai ser ofertado. Além disso, vai ser ofertado o serviço com nutricionista e psicóloga também para esses 2 tipos de pacientes, paciente pré-natal e paciente puérpera. Todas elas terão acesso no banco de leite ao serviço de nutrição, de psicologia e de odontologia. Então, além da sede própria, a ampliação da equipe também com esses 3 profissionais. Já que você está falando de odontologia, e como é que fica a rede no município nessa questão? Porque nós temos atendimento 24 horas ainda no Hospital Municipal, não é isso? Isso. E temos ainda a central, né? Eu estou com central odontológica aqui na cabeça, que é o CEL. O Serviço de Especialidade Odontológica. Que ainda está ali no Maracanã, onde era o CAIS Mulher, ou ainda não existe? Sim. Ainda está ali? Naquele quarteirão ainda nós possuímos tem uma unidade do CEL lá. Né? Essa vai ser mantida? Essa vai ser mantida. Ela atende de segunda a sexta até meia-noite os pacientes odontológicos da urgência e emergência. A odontologia é importante nós esclarecermos. O serviço de odontologia do CEL do Maracanã será ampliado até meia-noite. Então, todos os dias, das 7 à meia-noite, o serviço de odontologia de urgência no CEL Maracanã, que estamos absorvendo o serviço do CAIS Abadia Lopes. O CAIS Progresso, o serviço de odontologia do CAIS Progresso passa para o CEL da Jaiara. Nós temos um CEL na Jaiara. Essa unidade vai atender de segunda a segunda até meia-noite. Então, o dente não dói com a hora marcada, né? Isso, é de segunda a segunda até meia-noite. Além desse serviço, também é serviço de urgência. As unidades de saúde da família, das 7 da manhã às 6 da tarde. Todas elas atendem à urgência durante o dia. As urgências noturnas até meia-noite, de segunda a sexta no CEL Maracanã e de segunda a segunda no CEL da Jaiara. E na UPA mantém-se o serviço 24 horas de segunda a segunda. Sim. Tá? Então a UPA é referência de urgência e emergência da meia-noite às 6 da manhã. E durante o dia também a UPA tem o serviço de odontologia 24 horas. Então nós temos essas 3 unidades como referência para urgência e emergência. Durante o dia, as unidades de saúde da família também atendem às urgências, né, no horário que a unidade funciona. E após a abertura do CAIS, da UPA, do CAIS Progresso, né, que vai se transformar em UPA, naquela unidade haverá o serviço 24 horas, como há na UPA da Vila Esperança hoje, que é a UPA Sul. A UPA Norte também terá o serviço 24 horas. A UPA Pediátrica ainda não há evidências, né, dados e números de serviço de urgência pediátrica em odontologia.
Nesse momento não se há ainda essa definição. Essas decisões, todas elas estão sendo tomadas baseadas em evidências, com dados, com números de atendimento, o perfil dos atendimentos que os pacientes na nossa rede possuem, para nós tomarmos a decisão e conformarmos a nossa rede. Até o momento, a equipe nossa odontológica ainda não identificou a necessidade desse serviço de urgência e emergência de pediatria. No entanto, os dois CEL atendem esse serviço, a UPA também atende a esse serviço quando há essa demanda, e a inclusão disso, essa evidência ela já há do serviço de odontologia pediátrica junto ao banco de sangue, banco de leite. Então essa evidência nós já possuímos. Na UPA pediátrica ainda está sendo levantados os dados para se entender se há aquela demanda ou não. Não adianta colocar um profissional lá sem a demanda. Até em questão de evidências e demandas, a gente sabe que a crise que afligiu o Brasil nos últimos anos, muita gente, os planos de saúde, vão recorrer ao quê? O SUS. Dentro desse estudo que vocês fazem, vocês já contemplam essa visão, ó, tal porcentagem da população vai recorrer ao SUS, porque não tem saída, não tem o dinheiro para pagar o plano. É contemplado também nesse estudo que vocês fazem? Essa perspectiva? Sim, essa pergunta sua é muito boa. O Joseval, que é atuante na área privada, se eu passar a informação que ela é inverídica aqui, ele pode me contestar e eu dou essa liberdade. Tá certo. A Agência Nacional de Saúde Suplementar tem um estudo onde ele aponta que, historicamente, com crise ou sem crise, os pacientes que buscam a saúde suplementar, eles variam entre 8% e 14%. Nos últimos 30 anos. Então, é média histórica. Então, qual é o nosso número mágico para nós ofertarmos um serviço de saúde? Levando-se em consideração 90% da população. Porque sempre variou entre 84%, 86% a 92% utilizando o sistema público. Então, se nós levarmos em consideração o número de que, dentro da cidade de Anápolis, da nossa população, 90% dessa população irá buscar o serviço público, mesmo que a economia melhore, que as pessoas busquem a saúde suplementar, isso vai diminuir. E no momento de crise, sempre se mantém cerca de 10% da população com planos de saúde. Ou seja, todos os estudos que nós realizamos na Secretaria Municipal de Saúde levam isso em consideração. A oferta de serviços baseada em 90% de cobertura da população. Porque esses 10%, historicamente, nos últimos 20 anos, sempre manteve esse número próximo a 10% de quem possui plano de saúde nos momentos mais críticos. Esse era o número que nós atingíamos. Ao ano passado, eram 14% da população. Ou seja, nós tínhamos que ofertar serviço levando em consideração 86% da população. Isso está no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nós utilizamos esses números para nós nos basearmos na oferta de serviço que nós possuímos no município. O Ministério da Saúde orienta nesse sentido, sempre buscar as informações das pesquisas da Agência Nacional de Saúde Suplementar para nós observarmos a oferta de serviço no nosso município. Anápolis, o ano passado, tinha 14% da população com planos de saúde aqui no nosso município. Ô Marinho, em relação aos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, hoje no município ainda nós temos 3. Isso. Nós temos Vai ter alguma mudança em relação a isso também? Essa é uma mudança importante. A rede de urgência e emergência de saúde mental do nosso município, ela está mudando, né? Nós teremos 2 CAPs 24 horas, nós não temos nenhum hoje. Né? Nós vamos ter 2 CAPs de tipo 3. Esses 2 CAPs funcionarão 24 horas e eles terão leitos ali intermediários, que é de observação para transferência ou não do paciente para a unidade hospitalar. Então nós teremos o CAPS álcool e drogas passará a funcionar 24 horas e o CAPS vida ativa passará a funcionar também 24 horas. Apenas o CAPS infantil, que ainda não tem esse perfil de atendimento 24 horas. O nosso número de atendimentos na nossa região ainda não aponta para a necessidade de ampliação do serviço para 24 horas, então dificilmente a gente consegue habilitação junto ao Ministério da Saúde. Mas o CAPS álcool e drogas e o CAPS vida ativa, que comumente é chamado de CAPS adulto, né? Esses 2 serviços passarão a ter funcionamento 24 horas, com leitos de observação, leitos de internação para observação e definição do perfil do paciente, se aquele paciente necessita de acompanhamento e pode voltar para casa, ou se ele necessita de uma internação hospitalar. Que é muito importante também. Hoje, no momento, em especial os profissionais do SAMU,
às vezes sofrem na madrugada com os pacientes com transtorno mental, não é isso, Marinho? Não só de madrugada, né? A gente sofre situações aqui de urgência em saúde mental mesmo durante o dia. O CAPS ele não foi conformado aqui em Anápolis para atendimento de urgência e emergência, ou seja, o SAMU não consegue levar esse paciente para o CAPS, porque o serviço de lá não é um serviço de urgência e emergência, o Ministério da Saúde não preconizou para esse perfil que foi instalado no município de Anápolis um serviço de urgência e emergência. É um serviço extremamente especializado, que não é qualquer médico consegue realizar a contenção do paciente em surto. Então a UPA ela é porta de entrada para esse tipo de paciente, mas nem sempre o profissional que está lá ele possui a capacitação necessária, apesar de ser médico, apesar de todos os seus estudos, é um serviço extremamente especializado, portanto nem sempre aquele profissional que está ali ele tem essa condição, e aí ele afirma, se nega a realizar o atendimento, apontando incapaz de realizar aquele procedimento. Esse é um gargalo não só em Anápolis, mas no estado de Goiás. Nós recebemos ligação diárias de pacientes da macro-região, que são 77 cidades, que nos procuram, das cidades pactuadas em saúde mental, que são 77, que nos procuram. E esses municípios não conseguem realizar nem a contenção do paciente lá. Então o SAMU ele tem dificuldades que muitas vezes esse paciente em surto ele é agressivo. E aí existe uma parceria com bombeiros, com polícia militar, né? Nós precisamos sempre do apoio dessas instituições na contenção desses pacientes. Então é um serviço que ele precisa ser melhorado na rede de urgência e emergência, e além da transformação dos dois CAPs em CAPs 24 horas, com um serviço pré-hospitalar de urgência e emergência. Nós temos também 15 leitos de urgência e emergência para o município de Anápolis, tá? Que nós compramos o serviço lá para o município. Esse serviço não é pactuado, da urgência e emergência em saúde mental. Temos 15 leitos de urgência e emergência no Hospital Espírita de Psiquiatria, que atende o SAMU e os serviços regulados dos CAPs e da UPA quando o paciente necessita de atendimento de urgência e emergência. Então os CAPs passam a ter leitos de internação. Eles passam a ser porta aberta de urgência e emergência para receber esse paciente. Aí, para ser 24 horas, se exige 15 leitos de internação. Certo. E é uma internação para contenção e entendimento, se aquele paciente pode voltar para casa ou se realmente, contendo o surto, se ele, mesmo assim ele necessita ser internado. Então ele passa a ser porta de entrada. Então nós vamos evitar que o paciente vá para a UPA e o médico diga: eu não consigo manejar esse paciente, não consigo realizar esse atendimento, que não é nenhum demérito, é porque é um serviço que é realmente para especialista, não é fácil, não é simples, é uma medicação muito vasta, e inclusive existem medicações que só o médico psiquiatra pode prescrever. Então nós passaremos a ter uma unidade específica para o serviço de porta de entrada de urgência e emergência, para a contenção desse paciente e entendimento naquele período de 24 horas, se ele vai ser internado ou se ele retorna para a casa dele. O CAPS 24 horas ele tem um perfil parecido com a UPA, de ser o pronto atendimento, de atendimento daquele paciente, de contenção dele e entendimento do psiquiatra para ele eleger se esse paciente necessita de internação ou não. Hospital Municipal, vai acontecer alguma coisa no Hospital Municipal? Nesse primeiro momento, os serviços que o Hospital Municipal possui, eles são mantidos os mesmos, ele passa por poucas transformações. Uma transformação importante é que o LACEMA, que funciona dentro do Hospital Municipal, que é o laboratório de análises clínicas do município, próprio do município, ele passará a ofertar serviço ambulatorial, ou seja, nós teremos serviços laboratoriais ofertados pelo próprio município, não só através dos prestadores que nós compramos serviço. Essa é uma novidade do Hospital Municipal. A novidade mais concreta é a construção do novo Hospital Municipal, que já foi autorizado o empréstimo para adquirir o financiamento para esse hospital. O PROANA, o prefeito, vai atrás de mais financiamentos
para a construção do hospital, de um novo hospital municipal com 120 leitos, com 18 leitos de UTI. Então, esse novo hospital municipal, sim, ele terá novidades, terá novos serviços e nós passaremos a ter 18 leitos de UTI próprio do município de Anápolis, coisa que nós não temos hoje. E já tem uma área determinada, algum local escolhido ou não? Tem uma área, né, que aqui no setor ali leste da cidade, ali pro lado entre a Havan e o bairro de Lourdes, naquela região local ali. Estratégico também. É um local, né, mais estratégico de acessibilidade e que me parece que daqui para frente agora o trabalho do PROANA é buscar o financiamento. A Secretaria Municipal de Saúde está finalizando o projeto, né, para que a gente possa, junto ao Ministério da Saúde e junto às emendas parlamentares que possam vir, agregar mais valores junto a esse empréstimo que vai ser realizado, para que o município compre máquinas, equipamentos e diminua os custos do município na construção do hospital, para que ele seja construído e nós tenhamos um novo hospital municipal, cumprindo os parâmetros do Ministério da Saúde, cumprindo tudo aquilo que o Ministério estabelece para a oferta de serviços dentro de um hospital geral. Nós não temos um hospital geral próprio do município hoje. Até uma notícia boa em relação ao hospital municipal, o Marinho pode confirmar aqui, aquela máquina de litotripsia foi reabilitada. Ela estava condenada, mas conseguiram, eu não sei se o termo é esse, consertá-la, mas ela está apta e não está tendo fila mais para litotripsia. Eu falo porque eu já passei lá pelo hospital municipal, por aquela máquina, né? E a utilidade, para quem está com dor nos rins, meu amigo, não tem nem nome, né? O que se chama. Então, ela de fato está operando. Se eu precisar novamente, ela está lá à disposição. Com certeza. Nós recebemos, né, havia um laudo de algum tempo, né, condenando o equipamento. Houve contestação por parte de alguns outros profissionais, foi solicitado um segundo laudo de uma segunda empresa. Essa segunda empresa veio, realizou o laudo do aparelho, informando que havia uma peça que realmente aquela peça estava estragada e sem ela o equipamento não tinha funcionamento algum. Isso foi diagnosticado, o equipamento foi comprado, a peça foi comprada e foi testado e o aparelho voltou a funcionar. Então agora nós, né, não teremos mais aí. Nós tivemos muito problema nessa situação, porque havia muitos pacientes que complicaram pela ausência desse serviço, e isso trouxe muitos problemas, inclusive para a regulação, que nós não conseguimos transferir o paciente para Goiânia depois que o serviço complica, né, que o paciente complica. Então nós vamos evitar muitas situações para os pacientes e também muito transtorno para a regulação que nós tínhamos, que daqui para frente o paciente começa a sentir os primeiros sintomas de pedra nos rins. Nós vamos ter condição já de diagnosticar, intervir, melhorar a qualidade de vida desse paciente e não deixar esse paciente complicar e virar uma situação complexa para a regulação, transferir esse paciente para Goiânia. Por isso eu estou bebendo muita água, exatamente para não precisar. Mas se precisar, eu estou sabendo agora que eu posso contar também, é bom demais. Marinho, já que você falou em regulação, explica para o assinante do 14 aí o que é o CISREG, o que é esse sistema de regulação que para você, secretário, para mim, que estamos com isso todo dia, as pessoas às vezes não entendem isso e às vezes não entendem até a sua função, a função dura de ter que regular, em especial leitos de UTI, mas eu não queria falar só de leitos de UTI. Mas o que é o CISREG para o nosso telespectador entender melhor? O CISREG ele é uma plataforma online que funciona via internet, né? É disponibilizado gratuitamente pelo Ministério da Saúde para todos os municípios. O município não é obrigado a utilizá-lo, mas ele é disponibilizado para aquele município que não tem um sistema de regulação próprio, como é o nosso caso, que nós não tínhamos, para que ele possa ser utilizado para regular os leitos hospitalares, os procedimentos ambulatoriais no município. Então ele regula todos os serviços ambulatoriais que o município necessitar e ele regula todos os serviços de transferências hospitalares, né? Seja para enfermaria, seja para UTI, realização de cirurgias, etc. Isso é uma novidade no Sistema Único de Saúde, né? O CISREG ele foi implantado no nosso município a partir de 2011. Então isso é muito novo ainda. Ele traz uma série de problemas com ele. Por ser nacional, então você necessita de uma capacidade instalada de equipamentos lá no Ministério da Saúde muito grande. A parte de financiamento
de informática no Ministério da Saúde tem sido vítima de cortes ao longo dos anos. Todas as vezes que chega o final de ano, que não fecha as contas, que a Dilma, que o Temer vai lá para fechar as contas, realizar corte de gastos, corta na saúde. Quando vai se avaliar na saúde, deixa a UTI para cortar a receita por último, vai lá primeiro corta do DataSUS, que é o departamento que cuida desse setor no Ministério da Saúde. Nós temos tido, não só com o CISREG, com essa plataforma, mas em diversas outras plataformas, muita dificuldade. Sai fora do ar, tem tido algumas situações que tem complicado, e isso nos levou a comprar um sistema de regulação próprio no município. Esse ano, principalmente, né, nós tivemos muitas dificuldades com o CISREG. Mas se o Ministério da Saúde nos ofertasse um serviço tecnológico de maior qualidade, ele atende tranquilamente às necessidades da regulação. Ele é uma plataforma onde você pode deixar o paciente lá próximo da casa dele, realizar o agendamento e depois nós comunicarmos o paciente dos agendamentos. É uma plataforma que ela é de fácil manuseio, com pouco treinamento as pessoas aprendem a manuseá-lo, e ela é essencial para controle da oferta do serviço. Assim como em casa, a gente precisa... todo mundo tem um copinho dentro da vasilha de arroz para dizer, para controlar quantos copos vai colocar na panela. Porque você não vai colocar uma quantidade lá que desperdiça. É verdade. Né? Você está regulando a quantidade de arroz que você coloca ali na hora de fazer o arroz. Se tiver sua família ali uma quantidade, se chegar aquele genro mais enrolado, mais folgado, aí você tem que aumentar a quantidade. Também, né? cunhado Folgado. Chega que você tem que aumentar ali aquela quantidade de arroz na panela. O CISREG funciona nesse formato. Para você regular se você dá mais ou menos arroz para o cidadão. Se eu oferto a quantidade de exames laboratoriais num dia maior do que o outro, se eu oferto serviços dentro daquilo que eu planejei, que eu tenho de orçamento, para não estourar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, ele regula as prioridades. Pacientes, né, que necessitam mais, têm mais direito. Paciente que necessita menos, pode aguardar mais. Então, ele tem toda essa característica, funciona online, funciona nos computadores básicos, necessita de internet. Essa é a maior dificuldade que nós temos, porque ele é todo online, ele necessita da internet, não funciona offline. Quando a internet tem problemas, e aí em diversos bairros do nosso município nós ainda temos problemas de oferta de internet, mesmo para um cidadão na casa dele, então a Secretaria Municipal de Saúde passa por essa dificuldade. Em muitas situações, a plataforma ela sofre as consequências de ser utilizada pelo Brasil todo, por isso há muitos softwares que se inspiram na funcionalidade do CISREG, que são ofertados pela iniciativa privada aos municípios, porque o município de Anápolis é um município de gestão plena. Então ele pode utilizar o CISREG ou ele pode comprar uma outra plataforma. Nós passamos cerca de 90 dias esse ano, passando muitas dificuldades, né? Eu me tornei, talvez, nesses 90 dias, a pessoa que mais deu entrevista nesse município para esclarecer o que estava acontecendo, porque o cidadão não conseguia realizar sequer um exame de sangue, porque nós estávamos ofertando o serviço todo através do CISREG, mas nós já iniciamos a instalação de um novo software na Secretaria Municipal de Saúde, e para chegar ao ponto de ofertar todos os serviços de regulação nesse software, nós necessitamos aí de renovar nossa capacidade instalada de computadores e internet, está sendo feito nesse momento. Nós temos 400 novos computadores que estão sendo instalados na nossa rede. Nós necessitamos da instalação de plataformas em outras áreas do serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para que, por último, o sistema de regulação possa regular todos os serviços através dessa nova plataforma. E aí, um sistema que precisa ser abastecido, né? Isso, porque para realizar o agendamento não é lá no CISREG, né? Não é lá na regulação. O agendamento o cidadão faz no posto de saúde, no hospital, então precisa se conformar toda essa plataforma com capacidade instalada e os serviços internos que aquela unidade tem, para depois, a partir da regulação, nós regularmos o serviço dessas unidades. Então eu creio que no prazo, nosso planejamento é de 12 meses, a regulação começa a ofertar serviços através dessa plataforma no mês de janeiro, mas até setembro de 2019
Todos os serviços regulatórios serão feitos nesse novo sistema de regulação e a gente não vai mais passar essas intempéries aí que o CISREG tem provocado ao longo dos anos. Infelizmente, por ser uma plataforma gratuita e ofertada para o Brasil todo, aí ela acaba sofrendo essas consequências do peso de ser um serviço ofertado por mais de 5 mil municípios. Nós podemos dizer, então, que essa questão do CISREG, com tudo isso que você colocou aí, trouxe alguma dificuldade para agendamento de consultas, de exames, talvez até de cirurgias. Mas existe algumas, não muitas dificuldades. Existe algum outro tipo de dificuldade que não seja essa questão da informática, do CISREG? Tem. Vocês enfrentam também isso? Até a questão humana, o fator humano. Tem. Nós temos dois fatores preponderantes que dificultam a regulação, que são fatores humanos. Nós já diagnosticamos isso, já repassei para o RH e para o secretário a nossa demanda da regulação e está sendo feito nesse momento. Concomitantemente, com a instalação desse novo software, nós estamos realizando essa transição também para a mudança da nossa regulação. A regulação em Anápolis ela foi montada, por incrível que pareça, não prevendo a quantidade necessária de profissionais para realizar o processo regulatório. Tudo que a gente falou, então, não foi feito, então, né? Estimativas, né? Ou seja, suponhamos, serviço ambulatorial. Todo o serviço ambulatorial, para ele ser regular, precisa ter alguém do outro lado do computador, em algum lugar, para autorizar aqueles procedimentos. A plataforma sozinha, ela não acontece. Ela precisa de alguém do lado de cá que solicita o procedimento e de alguém do lado de lá que autoriza esse procedimento. Esse alguém que autoriza, necessariamente, tem que ser um profissional de saúde. E em muitos dos serviços, a obrigatoriedade é o profissional médico. Nós não prevemos nem o profissional médico, nem um outro profissional analista de saúde, como fisioterapeuta, enfermeiro ou qualquer um outro, para regular esse serviço. Então hoje eu tenho um problema de pessoal. Parte dos serviços não estão no sistema de regulação porque eu não tenho quem regula. Nós estamos agora recrutando e esse serviço de regulação, ele não é um serviço simples. É um serviço que ninguém aprende, aliás, nem sequer se fala na faculdade, né? Para eu conhecer de regulação, eu tive que realizar uma especialização durante 12 meses, tendo aula 4 vezes por mês durante 12 meses. Para conhecer esse sistema, para entender, para poder regular serviços. Ou seja, esse é um processo que ele não é simples. E nós montamos um complexo regulador que tem a capacidade para regular todos os serviços, mas nós não temos uma equipe suficiente para isso. Não é simples, que você tem que capacitar e recrutar profissionais que se interessem por esse serviço. Que é um serviço muito voltado para profissional e computador. Então não é todo médico que tem essa disposição, que tenha esse interesse, que tenha esse perfil, que tenha esse entendimento. A gente tem trabalhado, já ampliamos a equipe na parte hospitalar, que é a mais grave, que é a mais urgente, né? Que é a regulação de leitos de UTI, regulação de leitos de enfermaria. Nós já temos uma capacidade instalada e isso está resolvido. Esse problema nós não temos. Então as pessoas não morrem em Anápolis por falhas de regulação, felizmente. Né? Nós temos questões pontuais hoje de falha de regulação com Goiânia, pela crise que Goiânia tem passado, pelas situações, inclusive nós temos reunião com o Ministério Público em Goiânia para tratar dessas questões, porque o próprio Ministério Público de Goiás já identificou que Goiânia tem tido dificuldade para ofertar os serviços que é de obrigação da capital ofertar para o Estado. Nós somos convocados para essa discussão junto ao Ministério Público. E nós temos também o problema de que o município de Goiânia tem um sistema de regulação que não é o CISREG, que é próprio, que eles não nos disponibilizam o acesso direto a ele e que isso dificulta às vezes, porque eu tenho que ter um médico na regulação o dia todo, 24 horas, conferindo todo momento as autorizações ou negativas que Goiânia realiza das nossas solicitações de transferência de paciente para Goiânia. Porque o sistema deles não nos dá o alerta, olha, essa vaga saiu para vocês. O profissional tem que ficar entrando e saindo do sistema. Então você pensa, você pagar um médico para ele ficar 24 horas
observando se a vaga saiu ou não no sistema de regulação de Goiânia. Então a gente tem esse problema, já repassamos isso para o Ministério Público, para o Estado, que é o coordenador da regulação estadual, que tem essa obrigação de solucionar os problemas, para nós apontarmos em que sentido. Isso não é possível, isso tem trazido prejuízos para os municípios do interior. Eu tenho que pagar um médico 24 horas, tenho que manter 2 médicos na regulação, um regulando serviços e o outro entrando no sistema de Goiânia 24 horas, para que a gente não perca as vagas em Goiânia, porque as vagas elas surgem depois de 12 horas. Se o paciente não chegar lá, eu perco a vaga. E para o paciente chegar lá, a vaga precisa ser sinalizada para o CISREG, para a nossa regulação. A regulação faz o chamado com o SAMU tem que ter a ambulância específica necessária naquele momento para realizar a transferência. Eu tenho 12 horas de prazo. Parece muito, mas para um sistema de regulação complicado como o de Goiânia, que está fechado para o interior e que só aparece na IH a autorização sem sinalizar, sem dar um sinal, uma advertência para o município, ele tem dificultado o serviço de regulação nosso. Agora, Dani, a gente está vivendo um momento de transição política. No sistema que estava aí há 20 anos, vai entrar um outro. Claro que os secretários de saúde mudam, né? Essa conversa continua de onde está ou vai entrar outro secretário e tem que começar... Porque o Brasil tem esse problema de continuidade sempre, né? Sim. Qual que é a expectativa de vocês, então, em relação a isso? A Prefeitura de Goiânia vai manter o mesmo quadro político, né? O mesmo quadro de gerenciamento do sistema de saúde. O que vai mudar é o gerenciamento no Estado, a gente não tem ainda. Quem é essa pessoa? Né? Então nós não temos o diagnóstico para saber desse secretário qual é o perfil que ele tem e qual é o perfil que ele vai dar para a Secretaria de Estado da Saúde. O governo anterior, o governo atual, que se encerra agora, ele apontou como solução ele assumir a regulação no Estado através de um sistema regulatório do Estado próprio. Aí a partir daí o sistema que tem aqui? Não propriamente. Ele teria um sistema de regulação que aí sim, para o paciente entrar em Goiânia, passar por esse sistema de regulação estadual, e aí o sistema de regulação estadual contribuir com essa regulação para o interior. O governador baixou um decreto comprando esse sistema de regulação e alguns serviços que são do Estado, o Estado requerer para ele a regulação desses serviços. A gente não sabe se o próximo governo, se ele vai manter essa postura ou se ele vai voltar e buscar uma outra solução. Né? O que nós entendemos é que o Estado precisa assumir esses problemas que estão sendo travados nesse momento, pois todos os hospitais do município, no município de Goiânia, que são do Estado de Goiás, quem regula os leitos não é a Secretaria Estadual de Saúde, é a Prefeitura Municipal de Goiânia. Ou seja, ela regula e ela não tem dado clareza. E o que nós denunciamos no Ministério Público é que, em muitos casos, nossos pacientes são pacientes críticos quando nós solicitamos a transferência e as vagas estão sendo, estão sendo utilizadas pelos pacientes do município de Goiânia, que às vezes os pacientes não têm a criticidade que os nossos têm e os nossos pacientes aguardam eternamente a solicitação de uma vaga. Isso nós denunciamos formalmente ao Ministério Público. Tivemos a conversa com o promotor e com a promotora, foi uma reunião conjunta e dissemos isso, que nós já percebemos claro, que isso. Quem nos repassa as informações é a Secretaria de Estado. Há, inclusive, uma IH em que o regulador estadual aponta isso, que a vaga havia surgido, que a transferência tinha sido autorizada, mas que a Prefeitura Municipal de Goiânia colocou o paciente no leito. Por isso que o Ministério Público está chamando para ele essa discussão. A gente espera que o Ministério Público resolva, porque o governo do Estado não conseguiu resolver. O Marinho, nós não podemos encerrar o nosso bate-papo aqui sem falar de regulação de lei de UTI. Com certeza. Que esse é um complicador. As notícias que a gente tem é que o município de Anápolis tem pactuação com 10 municípios pactuados aí certinho com leitos de UTI, mas a gente sabe que a realidade é bem diferente e que vem para Anápolis para leitos de UTI pacientes de vários e vários municípios. Pelo que eu acompanho no dia a dia, eu acho que para mais de 60, 70 municípios tem mandado paciente para cá. E aqui também, como no Brasil todo, no estado todo, a gente tem essa carência de leite de UTI pelo Sistema Único de Saúde. Como é que faz, meu irmão? E aqui ainda tem outra coisa que, graças a Deus e a competência de vocês, na Secretaria de Saúde, de outros profissionais envolvidos aqui na cidade, nos prestadores de serviço que têm leitos de UTI, a gente quase não vê falar de morte de paciente por falta de leito de UTI aqui, como a gente vê Brasil afora aí.
Como é que faz essa mágica? Bom, primeiro, nós temos um déficit de oferta de leitos, sim, né? Eu não sei de quem foi a ideia mágica de implantar um complexo regulador em Anápolis e implantar a ideia de que os nossos leitos são referência para a macro-região. E aí nós temos a oferta de um número insuficiente de leitos para a macro-região. Porque essa rede, como que eu falei, aquilo que eu falei no início, Verano, as coisas elas não são feitas da cabeça solta das pessoas. A rede que nós temos em Anápolis hoje, talvez seja a melhor rede de saúde do estado, dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Ou seja, essa rede aqui montada para 510 habitantes, como nós temos na região Pirineus, 510 mil, né? ela atende 510 mil. Ela atende totalmente a demanda. O número de UTIs, o número de profissionais médicos, o complexo regulador da forma como ele está montado, os serviços de enfermaria, ou seja, o serviço de oncologia, ele atende toda a nossa região. Casos específicos que são gargalos no Brasil são referenciados para Goiânia ou para outros estados. E a alta complexidade, quem referencia e ordena essa rede é o Ministério da Saúde. Então, o Hospital Evangélico, que é o hospital hoje, o único hospital que realiza serviço cardiológico no nosso município, se ele quiser atender pediatria, cardiopediatria, ele tem que realizar uma série de transformações no hospital e atender a uma série de requisitos ao Ministério da Saúde. Senão o Ministério da Saúde nem habilita e já estabeleceu que o serviço de referência é em Goiânia. Porque são poucos serviços, de acordo com a demanda, são poucos os locais habilitados. Ou seja, tudo isso depende muito do Ministério da Saúde. Mas a maior parte do serviço de alta complexidade nós temos no nosso município. Agora, alguém, isso já há algum tempo, através da Secretaria de Estado, conformou a nossa rede para a macro-região Centro-Norte, que são 5 regiões, 62 municípios, e ainda realizaram a mágica, que eu não sei de onde eles tiraram, de acrescentar mais 16 municípios por abrangência, quer dizer, que não faz parte dessa rede, que faz parte de outra rede, mas que pode referenciar pacientes para cá. Então nós temos 77 cidades que enviam pacientes para o nosso município. E isso traz um prejuízo muito grande para a nossa região, para o serviço. Às vezes a nossa oferta de leitos é sazonal, nós temos períodos que a solicitação ela é um pouco menor e um período que a solicitação é um pouco maior. Mas nós já chegamos aqui a ter 18 pessoas na fila aguardando leite de UTI. E se a gente falar que um paciente que precisa de leite de UTI ele tem que ser transferido de um dia para o outro, senão ele morre, você falar que tem 18 numa fila, não surge vagas, você não dá alta de para 18 pacientes, ou 18 pacientes não morrem assim de um dia para o outro para surgir a vaga. Então a gente tem tido muita dificuldade, mas a nossa rede em Anápolis, a UPA segura muito, né? O paciente, ela está conformada como um leito de UTI, aí ela consegue dar assistência para que aquele paciente não morra aguardando esse leito. O hospital municipal tem 8 leitos de UTI, que eu chamo de leito de UTI, porque ele tem todo o serviço de UTI, só não tem hemodiálise. Mas ele, inclusive, não é habilitado pelo Ministério da Saúde, porque o hospital, a sua estrutura não conforma a habilitação desses leitos. Por isso, nós estamos construindo um novo hospital para nós termos 18 novos leitos. Os 8 que nós possuímos hoje e mais 10. Mas o hospital municipal segura muito as pontas com esses 8 hoje, que são 8 pacientes que às vezes estão aguardando a fila e muitas vezes ele recebe o atendimento lá, ele recebe alta sem nem mesmo ser transferido. Então a UPA e o Hospital Municipal são, do ponto de vista da assistência, o nosso maior patrimônio de não permitir que os nossos pacientes morram aguardando vagas de UTI no nosso município. Nós temos as dificuldades, às vezes um mandato de segurança aqui ou ali, um paciente que necessita ser passado na frente por classificação de risco, mas eu entendo que os nossos profissionais, principalmente dessas 2 unidades, e também dos CAIS, quando os CAIS recebiam internações, os nossos profissionais é que seguravam as pontas e que seguram as pontas ainda, para que a gente não tenha esse tipo de problema de paciente morrer por falta de leito de UTI. Nós temos a falta do leito, mas nós criamos condições para que esse paciente possa aguardar um determinado período, e em muitas situações, quando esse paciente começa a complicar e essas 2 unidades não têm a mínima condição mais naquele perfil que o paciente está, a gente realiza a transferência dele, passando na frente na fila por classificação de risco, junto com a discussão com o Ministério Público, para que tenha toda a transparência e a clareza, para que ninguém seja prejudicado. A transformação
a construção de um novo hospital municipal com 18 novos leitos vai trazer qualidade no serviço, porque a gente não pode ter um paciente que fique lá na UPA 10 dias como a gente tem hoje. O paciente tem que ficar no máximo 2 dias. Com 2 novas UPAs, com o hospital municipal, a gente vai poder ter um tipo de serviço que é preconizado pela portaria 1631, onde o paciente aguarda por 48 horas vaga de UTI para ser transferido, ou ele recebe alta porque ele melhorou o quadro clínico dele. O serviço vai ter uma qualidade muito maior. A perspectiva de ordenação dessa rede de urgência e emergência, prevendo esses novos leitos de UTI e as novas UPAs, ela não é com a perspectiva financeira. Ela é de ofertar um serviço com resolutividade que garanta a qualidade e a segurança da oferta do serviço para o paciente. Ter serviço de internação em CAIS não traz qualidade para a oferta do serviço. O cidadão acha que ele está recebendo assistência e, na verdade, aquilo pode prejudicar a qualidade de saúde do paciente. Boas e grandes notícias aqui hoje. Então a gente fica feliz do Marinho ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco. Muitas notícias boas para você, assinante do canal 14 da NET, para a comunidade anapolina. A gente torce para que aconteça com a maior brevidade possível, mas que ao mesmo tempo aconteça dentro de todo o planejamento para que não haja maiores problemas. E a gente faz um apelo aqui, nós que atuamos na área de saúde, o nosso programa que é voltado para a área de saúde, que a população entenda o início desses trabalhos, porque isso é muito importante também. É um desafio tremendo. É um desafio, é muito importante, é um desafio para você. Não é um desafio para o prefeito, não é um desafio para o Marinho, para o secretário de saúde, para eles também como cidadãos anapolinos, mas pensando em nós todos como cidadãos e cidadãs anapolinos. Então, eu queria agradecer muito, Marinho, a sua vinda aqui e o nosso programa é Alto Astral no 14. Então acho que hoje justificou aqui, né? Grandes e boas notícias. Muito obrigado. Eu que agradeço, é muito importante esse contato nosso com a população para esclarecer as mudanças, esclarecer o que está sendo proposto, para deixar claro que tudo isso foi planejado, não é um tiro no escuro, não é uma decisão política, é uma decisão baseada em gestão, em evidências de gestão, baseada em dados. Eu parabenizo o prefeito por ter a coragem de ouvir a equipe técnica, de ler as informações e dados que nós levantamos e perceber que havia necessidade há muitos anos dessa transformação na rede, né? E que de médio a longo prazo a população vai perceber esses resultados. Então o prefeito teve muita coragem num ano crítico, num momento crítico no país, ter coragem de mudar o seu perfil de rede de urgência e emergência para melhor, mesmo enfrentando as dificuldades políticas que a gente sabe que o cotidiano da nossa cidade tem passado. Mas eu parabenizo por essa coragem e nos colocamos à disposição para esclarecer todas essas mudanças e demonstrar os dados e informações que nós possuímos para provar que o caminho que nós queremos dar para o Sistema Único de Saúde em Anápolis é o caminho daquilo que os grandes pensadores de saúde desse país propõem. Né? Nós não estamos inventando a roda em momento nenhum, não é uma novidade nossa. Nós estamos realizando apenas gestão com o planejamento, né, e com as decisões que o prefeito nos repassa e as missões que eles nos repassam. Não é fácil, o feriado, né, nós tivemos que trabalhar sexta, sábado e domingo para atender a todas as situações de acordo com essa mudança. Mas a rede, outro já está chegando aí, né? O outro já está chegando e nós vamos trabalhar do mesmo jeito para que não tenha nenhuma intercorrência, como não houve nenhuma dificuldade, nenhuma intercorrência. O serviço está ocorrendo normalmente, as pessoas estão sendo atendidas e agora sendo melhor atendidas, porque elas estão sendo atendidas nos locais apropriados, e com a nova UPA nós vamos ter mais resolutividade e mais qualidade na oferta do serviço. Então a gente se coloca à disposição sempre que vocês necessitarem, a gente volta aqui, inclusive para falar da Rubra se for preciso. Eu sabia que ele ia voltar nesse assunto, viu, José? Verano, então mais uma boa notícia, está conosco agora também a Mover Mais, Isso. uma clínica de fisioterapia. Então a gente quer agradecer aí mais um patrocinador que confia no nosso projeto Alto Astral. Verano, muito obrigado. A gente que agradece, não só você, Joseval, parceiro aqui do Canal 14, o Dani também é um homem que gosta de desafios, saúde rubra, né, para qualquer um, ele precisa ter muita saúde. Fisioterapeuta, né? E fisioterapeuta também, né, já que a gente está falando da Mover Mais aí. Mas é claro, a gente agradece principalmente o amigo assinante e os nossos parceiros, sem os quais seria impossível executar esse programa. Mais uma vez, muito obrigado. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial,
Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibaracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia e Mover Mais Clínica de Fisioterapia. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.